Olá, meus queridos, meus colegas, meu amigo. Uma boa tarde para você, uma boa noite ou um bom dia. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair. Para você, meu querido, meu colega, meu amigo. Do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do Facebook. E para meus irmãos, uma saudação no Criador do céu e da terra para meus irmãos. Irmãos, hoje eu queria falar a respeito do povo de Israel. Meu querido, meu colega, meu amigo, o povo de Israel, os crentes, os católicos, todo mundo sabe aqui no Brasil, não sei em outro país, mas todo mundo sabe que o povo de Israel, segundo a Bíblia, fala que ele está esperando o anticristo, o anticristo, que é o falso Messias, né? O falso Jesus Cristo, né? O anticristo, né? As pessoas, queridos, sempre falam desse anticristo. Meu querido, meu colega, meu amigo, o Messias disse que o povo de Israel ia receber o anticristo. Mas se você for olhar e analisar e pensar, meus queridos, meus colegas, meu amigo, não sei se eu tampei aqui, eu não sei. Se você for pensar e analisar, olha só como entra em contradições o que o povo está esperando. O povo está esperando por o Messias, o anticristo. E estão esperando por quem? Por arrebatamento, que é o Jesus Cristo. Estão esperando um anticristo e quem? E o anticristo está esperando o anticristo, está esperando Jesus para fazer o arrebatamento. Ou seja, estão esperando Jesus. Quando eu era crente da Assembleia de Deus, eles diziam que o anticristo vinha, querido. Eles até diziam que a Rússia, né? Que é a União Soviética, eles diziam que o anticristo ia sair de lá, entendeu? Ia bombardear os Estados Unidos. Querido colega amigo, eu vou te dizer uma, querida. Eu vou falar só de Israel, viu? De Israel, o falso Messias e o Jesus. Para você não ficar dizendo que eu entrei em outra história. Não, vou só narrar só essa história, só. Então, querido, eu não acredito. Eu não acredito que o Messias realmente, o Messias veio. Eu acredito que o Messias realmente veio. Eu acredito que o povo de Israel, teve muita chance, querido, muita chance. Aquele povo foi muito sofrido, querido, foi muito desobediente ao Pai, o Criador do céu e da terra. Israel, querido, teve muita chance, querido, mas muita chance mesmo. Apesar que a Bíblia está adulterada, querido, a Bíblia está muito adulterada. Se você for olhar e analisar, talvez esse anticristo seja o próprio Jesus. Mas eu não vou falar sobre essa questão não, querido. Não vou falar que o Jesus é o anticristo, não. Não vou dizer isso, não. Não vou dizer isso, não. Quem quiser dizer aí, algumas pessoas dizem aí. Eu não sei, não. Eu não sei, não, o que é, não. Eu não sei se é, não. Eu só te digo uma coisa. El tem a primeira letra do céu, o El, que significa Yeshua. Yeshua é outro anjo. É outro anjo, querido. Todos os nomes
de anjo, tem o El. El, que significa céu, que eu te falei no outro vídeo. Então, querido, Yeshua tem o El, querido. O pessoal disse que é o Emanuel. O Emanuel. O Emanuel diz que é o anticristo. O Emanuel diz que é o quem? Tá tendo uma ligação aqui, eu não vou atender não, querido. Não vai atrapalhar o que eu tô falando. Querido colega amigo, você tem que entender que El significa o El babilônio. E o El significa céu. Querido colega amigo, é muito estranho, viu? Muito estranho. O próprio Messias dizer que ele disse que ia receber o próprio povo lá de Israel, ele disse que ia receber outro que vinha no nome dele. É interessante, querido. É muito interessante, querido. Querido colega amigo, é bom crente católico, evangélico. Esse vídeo é direcionado para você, querido. É bom você saber disso, viu? Que o Emanuel é o mesmo, o anticristo, é o mesmo Jesus, o Emanuel. Então, você tem que ficar ligado, querido colega amigo. Você tem que observar bem, porque Yeshua é o mesmo Manuel. É o mesmo, querido. Yeshua é o mesmo Manuel. É o mesmo que o macumbeiro, não tem um macumbeiro? Proclama. Então, querido, que é Yeshua. Yeshua é o mesmo do macumbeiro. Então, querido, colega amigo, essas pessoas que não crê no Criador do céu e da terra, eu já te falei já, vão ser tudo lançado no fogo do inferno, querido. Eu já te falei já. Então, querido colega amigo, o que você tem que entender é uma coisa. Israel estão com a mesma prática de antigamente, quer fazer um templo para roubar nações, um templo de quem? Da lei de Moisés. Na realidade, querido, o povo de Israel nunca deixou a lei de Moisés. Não vê não que eles crucificaram o Jesus Cristo, né? Que nele dizia aí. Então, querido, eu não tenho nada a ver com Jesus Cristo. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver com Messias, não. Não tenho nada a ver, querido. Nem com nenhum profeta, querido. Eu não tenho nada a ver com eles. Mas eu tenho que falar dos testemunhos que eles deram. O Messias, os profetas, tudo deram testemunho bom, querido. Sempre foi bom os testemunhos, querido. Mas eu tenho que falar da Bíblia, querido, para você. E te dizer, querido, que esse anticristo, ele pode ser o Jesus que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica está esperando, querido. É o anticristo, querido, que eles estão esperando. Não tem nada a ver com arrebatamento nenhum, querido. Tem nada a ver. Isso foi o inimigo que botou na mente deles, dizendo, entendeu? Do arrebatamento. O arrebatamento não existe não, querido. O arrebatamento não existe. Eu já te falei. Aquelas outras pessoas vão se arrepender ao Criador do céu e da terra para ser salvo. Eu já te falei já. Esse negócio de pregar arrebatamento, isso aí foi a Igreja Católica que começou, viu? Não foi nem a Igreja Evangélica que começou, foi a Igreja Católica que começou. Porque fala lá em Apocalipse que ela fez como se fosse uma água, entendeu? Que fosse arrebatado, entendeu? Aquele outro vídeo que eu tinha mandado. Então, por aí você já vê logo. Então, querido colega amigo, esse arrebatamento é uma mentira da Igreja Católica que a Igreja Evangélica pegou, entendeu? Ela fez de tudo, entendeu? Para iludir as pessoas.
Meu querido, meu colega, meu amigo, vou te dizer umas coisas que você tem que entender. Uma coisa, querido. O povo de Israel, querido, teve rei. Não foi só um rei, não, que você sabe muito bem do que eu estou falando, querido. Não foi só um rei que o povo de Israel teve, não. O povo de Israel teve vários reis. Eu te procuro e te digo uma coisa, querido. E o Pai é só para o povo de Israel, querido. Quer dizer que houve um reinado de Deus, o Todo-Poderoso, entendeu? E quer dizer que só foi para o povo de Israel esse rei? Querido colega, essa história está muito mal contada, querido colega amigo. Pode ser o rei de Satanás, querido. Pode ser, viu? Como é que eu sou o Todo-Poderoso, vou citar aqui, como eu ser Todo-Poderoso? Aí quer dizer que eu só vou governar uma nação, querido? Que se eu sou dono do Criador, se eu sou o Criador do céu e da terra, eu vou só reinar só umas nações aqui na terra, querido? Que era o povo de Israel? Não, querido. Essa história está muito mal contada, querido. O povo de Israel, querido, não é o povo privilegiado do Criador do céu e da terra, não, querido. Você tem que entender, querido, que o próprio Pai, ele não faz discernições de pessoa, não, querido. O homem é quem faz, querido. Então o homem foi quem fez tudo, querido, para te confundir, querido. Para te dizer, querido, que esse Deus, ele só cuida do povo de Israel. É tanto que quando o anticristo lá, que ele diz lá, né? Que ele diz lá, que ele quiser a glória do povo de Israel, Israel não vai aceitar, entendeu? Que eles dizem aí, os crentes e os católicos dizem, Israel não vai aceitar, e aí o Deus vai vir. Mas que coisa! Que coisa, essa história está muito mal contada, querido. Muito mal contada, querido colega amigo. Povo de Israel, querido, não é só o povo escolhido, não, querido. Não é só os crentes que é escolhido, não, querido. Não é só os católicos que são escolhidos, não, querido. Você tem que entender, querido, que essas pessoas que estão tudo errado aí, elas são os nossos irmãos que estão, querido, no erro. O povo de Israel estão com erro. Todos os países estão com erro, querido. Todos os países que eles são sangue do seu sangue, querido. São carne de sua carne, querido. São olho do seu olho, querido. Nariz do seu nariz, querido. Você tem que entender, querido, que eles são semelhantes a você, querido. Cadê a semelhança, querido, que o povo falava lá? Que era semelhança de Deus. Mas semelhante de Deus, só semelhante do povo de Israel, não, querido. Não é isso não, querido colega amigo. O Criador do céu e da terra, querido, não acredito que ele fez rei aqui não, querido. Eu não acredito não que o rei é um rei infinito, querido. É um rei que nunca acaba, querido. O rei do Criador do céu e da terra, querido. Você não está entendendo não, né? Mas o profeta elegeu um rei do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Isso tudo é mentira, querido. Eles botaram Deus, o Criador do céu e da terra, depois botaram o Deus, né, que eu te falei, depois botaram o Criador do céu e da terra. Tem algo estranho, querido, querido. Os profetas de antigamente, que nem tem esse Jeremias, querido, eles pregavam contra essas práticas diabólicas de títulos diabólicos. O povo. E interessante que esse Deus, ele só lembrava do povo de Israel. Era como se fosse um povo escolhido, querido. Querido colega amigo, isso se chama, sabe de quê? Isso chama, sabe o quê? Querido colega amigo, o Pai não faz divisão não, querido. Entre uma nação e a outra não, querido. O Pai não faz não, querido. Isso é uma divisão, querido. Esse Deus de Israel sempre fez divisão entre o povo. O seu semelhante, querido. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Tá errado, querido, essa Bíblia. Tá errado, querido. Não pode não ter acontecido isso, não. Meu querido, meu colega, meu amigo, você tem que entender, querido, que
essas nações que não aceitaram o Criador do céu e da terra, elas vão sofrer, elas vão saber que só existe um Criador do céu e da terra, querido. Isso tá para acontecer, querido. Elas vão saber, querido, que só existe um, querido. Meu querido, meu colega, meu amigo, meu querido, enquanto eles estão lá esperando por esse Jesus, faça a obra do Criador do céu e da terra, querido, porque você não vai ser decepcionado, querido. Por quê? Porque quando a ira dele chegar, você vai ver que o que eu estava falando é verdade, querido. Eu vejo uma coisa muito interessante, um comedor de farinha e um comedor de feijão. O povo diz que Abraão, no Novo Testamento, o próprio Messias disse que viu Abraão, entendeu? Como criança, porque ele sabia de tudo de Abraão. Ele falou para o povo de Moisés, querido. E se você for olhar aí em Lucas, fala que o próprio Abraão, mas o próprio Abraão, querido, ele fez uma divisão lá entre o céu e o inferno, dizendo que era o próprio pai, o pai Abraão. Diz que o ricão lá morreu, né? O ricão lá morreu. E o pobre Lázaro também morreu. Aí disse que o próprio pecador... Querido, essa história está muito mal contada, querido. Abraão não é meu pai, não, querido. Se eu tiver de ser salvo por Abraão, eu prefiro ir para o inferno, querido. Se eu tiver de ser salvo por um comedor de feijão, que comia, que transava com suas servas, querido. Transava com suas servas, a Bíblia diz, não foi só 2 mulheres não que Abraão teve, não. Se você for olhar na história, na narração todinha, já no final já, você vai ver que Abraão teve, não foi só Ismael e o filho da promessa que era Isaac, não. Entendeu? Não foi só esses 2, não. Abraão teve mais, querido. Abraão teve mais e outro, Abraão teve três mulheres, querido colega amigo. Então Abraão pegava suas servas, e Jacó também pegava suas servas. Esses homens não deram um bom testemunho, querido colega meu. O que eu tenho para te dizer é isso, querido. Se eu tiver de ser salvo com esse Deus aí, querido, esse Deus que os crentes pregam, entendeu? Eu prefiro ir para aquele outro lugar, querido colega amigo. Por quê? Porque eu sei que ele faz divisão. E o meu Criador do céu e da terra, ele não faz divisão, querido. Ele fez divisão entre Israel e as outras nações. O meu não faz não, querido. O meu não faz não. E outra, esse Deus é sanguinário, viu? Você não deve crer nele não, viu? Você não deve crer nele não. De primeiro eles cortavam um pedaço do pinto, entendeu? Para escolher a própria pessoa. Mas que coisa, querido. Onde é que... Oxê. Isso é divisão, querido. Isso é divisão, escolhendo aquelas pessoas, querido, dele. Não, querido, nós somos todos deles. Adão e Eva não precisou fazer circuncisões. Não, querido, colega amigo. Volte atrás, querido. Sempre volte atrás, querido, no que foi. O que foi que houve, querido? De antemão de lá para cá, querido. Por quê? Porque, querido, eles estão tudo em contramão, querido. Eles estão tudo aí, querido, numa velocidade aí desfreada, querido. E vocês vão ver que a batida vai ser muito forte. Quando eles pensarem que não, eles estão no abismo, querido. Meu querido, meu colega, meu amigo Abraão, querido, ele era um comedor de feijão, querido. Colega amigo, ele jamais foi o meu pai Abraão não, só se for o pai da igreja lá, da igreja católica, igreja não sei de quê. Eu vou te dizer uma coisa, querido, só meu espírito, só o teu espírito, querido, está dizendo aí em tua Bíblia, querido, só o espírito, querido, é quem intercede, querido. Na minha linha de tempo, eu coloco bastante versículo lá te dizendo isso, querido, que só o teu espírito é quem intercede por o Pai, querido. Todas as criaturas que houve aqui, querido, tudo é do Criador do céu e da terra, querido. Todas, querido. Sem nenhuma, querido. Da formiga, da bactéria, de tudo foi ele que fez, querido, colega amigo. Todos são filhos dele, querido. Até uma mosca é filho do Criador do céu e da terra, por quê? Porque ele é o que é e acabou, querido. Não vê, até o Satanás também não é filho dele, se você for olhar na história todinha. Então, querido, existe alguma criação sem não ser dele? Existe?
Não existe, querido. O homem foi quem marcou, entendeu? Quem disse aqui, ó, o povo de Israel é o meu filho. O povo aí que diz aí, é do Deus vivo. Mas que Deus vive, esse Deus aí, ele faz divisões de pessoa, querido. O Criador do céu e da terra não faz não, querido. Não faz não, querido. Eu te digo uma coisa e te procuro. O povo de Israel foi contra o Messias, querido. O povo de Israel, o mundo foi contra o Messias, querido. Justamente por causa desses ensinos, querido, que a gente fala tanto, querido. Por quê? Porque jamais você deve concordar dessas leis que tem aí, entendeu? Que não serve o Criador do céu e da terra, querido. E você tem que entender isso, querido. Que as leis, todas as leis e todos os países não servem o Criador do céu e da terra. Você tem que entender que as dominações que se diz que serve o Criador do céu e da terra estão longe. Por quê? Porque estão comendo soberba da lei do seu país, querido. É a cultura, querido. Cultura religiosa, querido. É isso, querido. É isso, querido. Aí eu te procuro e te digo, querido. Então quer dizer, só o povo de Deus é quem vai ser salvo. Só o povo de Alá é quem vai ser salvo. Não, querido. Não existe esse negócio não, querido. É só um Criador para todas as nações, querido. É um Criador, querido. Os homens pegaram e botaram vários tipos de Criador aí, querido. Vários tipos, querido. E se você crê em Al, se você crê em Arro, você está crendo no povo de Israel. O povo de Israel, querido, não se viu o Criador do céu e da terra, não, querido. Sinto muito, querido. Mas esse povo de Israel aí, eu sinto muito, mas ele não se via, não. Um povo desobediente daquela ali, se viu o Criador do céu e da terra. Satanás está precipitado aqui, querido. Satanás, ele não está no inferno não, querido, colega meu. O que você tem que entender é isso, querido. Então, querido, esses 206 realmente, mais de 206, querido, ficaram aqui para enganar a população, querido. Para mostrar, querido, que o Satanás é o próprio Deus. Entendeu? Que você tem que entender é isso. Que o Alá é o próprio Deus, que é o próprio Satanás. E eles botaram todo tipo, querido. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Muitos profetas vieram dizendo isso, querido. Que eu estou falando, querido. Só existe um, querido. Meu querido, meu colega, meu amigo, não vá crer na Bíblia, não. Se você crê nessa Bíblia aí, querido, você é confundido por os homens, querido. Se você crê, querido. Essa Bíblia, querido, quem fez foi o inimigo do Criador do céu e da terra, querido. Satanás, ele sabendo que só existia livro para... Aí pegou e botou vários tipos de livro aí, nessa Bíblia aí, para te confundir, querido. Para tirar o alvo desejado, que era o céu. Meu querido, meu colega, meu amigo, Adão e Eva nunca precisou de religião nenhuma, querido. Adão e Eva não, querido. E Adão e Eva foi só expulso do jardim. Aqui só existia uma casa que era perfeita, querido. Nesse mundo aqui, que era o jardim, querido. O jardim do Criador do céu e da terra, querido. Muitos profetas foram nesse jardim, querido. Você não sabia dessa, não é? Pois eu vou te dizer, querido. Vou te dizer, querida, depois desse vídeo eu vou falar sobre o jardim e vou te mostrar, querido. Vou te mostrar, querido. E vou te dizer, querido, que muitas pessoas foram arrebatadas para lá. Não foi para o céu, porque nem a carne e nem o sangue herdará o reino do Criador do céu e da terra, não, querido. Você não está entendendo, não? Então ele disse que o Messias morreu, entendeu? O Messias morreu mesmo. O Messias foi transladado, mas depois que ele morreu. Ele não foi ressuscitado, que nessa mídia maldita diz aí, não. Ele foi transladado para o céu, querido. Então, querido colega amigo, o que você tem que entender, querido, que esse anticristo, voltando
Esse anticristo, querido colega amigo, está profetizado aí. Mas eu acho, querido colega amigo, que isso é só para confundir você, querido. O anticristo realmente vai existir. E vai. Vai, mas o anticristo já está aqui, querido. O anticristo, esses pastores velhos aí, esses padres, não tem? Tem. O anticristo é isso aí, querido. Se vier é outro. Mas o pai não vai deixar, querido. O pai não, querido. O pai vai tomar essa providência já para não deixar acontecer nada, querido. Esse povo de Israel, querido, sofre mais do que tudo na vida, querido colega amigo. E não aprende. Não aprende, querido. Eles não aprendem não, querido. Eles pregam prosperidade. O povo de Israel, as igrejas, tudo prega prosperidade. Mas você sabe que a prosperidade, querido, não vem da pessoa ser simples. Não, querido. A pessoa ser simples é uma coisa, a prosperidade é outra coisa. Você pode ser prosperidade, você pode ter prosperidade, mas no modo, eles disseram que era no modo santo, mas é santo Satanás, querido, isso aí. Querido colega amigo, você pode ter suas coisas, querido. Você não pode envolver com as coisas desse mundo, querido, mas você pode possuir suas coisas. O Pai pode lhe abençoar. Mas a prosperidade que eles pregam aí é cura, é milagre, é tanta coisa, querido. Mas eu te procuro e te digo uma coisa, querido. E eles estão mesmo, querido. Eles estão, querido. Eles não estão, não, querido. Eles estão no engano, querido. Na decepção, querido. Quando eles vão morrer, eles vão para o inferno, querido. Vocês não estão entendendo, não, é? Então, querido, colega amigo. Então, eles estão cumprindo. Olha só. Eu vou te dizer o que é profecia aqui. Eles estão fazendo uma profecia se cumprir. Todas as coisas, querido, foi eles que fizeram para se cumprir. Isso não é profecia, não, querido. Sinto muito. Eles enganaram o povo de Israel lá, entendeu? Enganaram o povo de Israel lá com esse negócio de Yahu ou Hashem, entendeu? Enganaram para o povo de Israel fazer esse templo, querido, para dizer que estão esperando a besta, entendeu? A besta do Apocalipse. Querido, todas as coisas aqui, querido, foi o homem que inventou. Não vê uma passagem lá que diz lá que João tinha que batizar o Messias para se cumprir. Meu querido, meu colega, meu amigo, o João lá tinha recebido uma revelação que dizendo que ia batizar o Messias, entendeu? Querido, e para se cumprir tinha que acontecer aquilo, tudo forçado, querido. O povo é quem faz, querido. Eu estou vendo aí que é o povo que faz nessas profecias aí que eu estou vendo na Bíblia aí. Tudo aí é o povo que faz, querido. Para acontecer. Não é que vai acontecer. Você não está entendendo, não é? Você não está entendendo, não? Eles fazem tanto isso, querido, que no livro que eu te falei, faltam muitas coisas. No livro de Apocalipse, não tem essa guerra de Gog e Magog, que nesses abestalhados falam aí, não. Não tem isso não, querido colega amigo. Isso tudo é mentira, querido. Isso tudo é mentira, querido. Isso tudo é mentira. Que vai acontecer, vai. Mas não é do jeito que está escrito aí, não. Só para te dizer, querido, que não é do jeito que está aí, não. Porque no livro de Apocalipse não fala, que nem eu estava te falando. Não tem início aí, não. O povo, só para tu ver como, irmãos, só para você ver como nós estamos num mundo, como é que se diz? Evoluído. Esse livro de Apocalipse, ele diz que tem mais de 2000 anos, entendeu? Mais de 2000 anos que foi escrito. E ali tem presente? Tem um presente que aconteceu? Não tem não, querido. Sinto muito, mas não tem não.
Nem quando houve aquela guerra de Hitler lá, quando as pessoas lançaram aquela bomba de Hiroshima lá, não tem? Nem falava nem daquela lá, daquela guerra que teve. Quanto mais essas guerras agora, que não é bomba atômica, é míssil nuclear, entendeu? Nem vai existir, não existe mais guerra não, querido. O negócio agora é míssil nuclear. Como é que a pessoa diz que vai para uma guerra se existe só míssil nuclear, querido? Míssil Avangard, querido. Míssil que chega, está lá aonde? Na União Soviética, que é lá na Rússia, lá. Diz que menos de 20 minutos chega um míssil nos Estados Unidos, com esse míssil Avangard que eles fizeram lá, que é um míssil, querido. Muitos poderosos. Ele diz que é a arma do Apocalipse. Mas onde é que está escrito isso no livro de Apocalipse? Seu cara de besta, seu Baby Lloyd. Onde é que está escrito isso? Está escrito aí? Não, é porque é simbólico. Mas onde é que está essa simbologia? Me explique onde é que está essa simbologia. Que eu não vi simbologia de míssil aí não, seu Baby Lloyd. Você que está dizendo aí que essas profecias estão certas. Meu querido, meu colega, meu amigo, você tem que acreditar só no Criador do céu e da terra, querido, para ser salvo, querido. Deixa essas religiões, querido, velho, diabólico, querido. Não existe Deus, não existe Jesus, não, querido. Só existe o Criador do céu e da terra, querido. Não existe Jeová, não existe Alá, não existe nada, querido. Não existe Yahweh, não existe Yah, não existe nada, querido. É só o Criador do céu e da terra, querido, para te salvar, querido. Senão tu vai para o inferno, querido. Se arrependa, querido, enquanto é tempo. A ira dele está para derramar, querido. E você vai ver do que eu estou falando é verdade, querido. Não existe esse negócio de caça na hora lá da briga lá mesmo, não, querido. Não existe esse negócio, não, querido. Querido colega amigo, um míssil daquele dali, quando cai, querido, a radiação sai destruindo tudo, querido. Os passarinhos que também sai destruindo tudo, querido. As pessoas que estão dentro do tanque, querido, estão preparados? Estão. Alguns estão, porque o tanque e o caça está preparado para receber a radiação. Mas aquelas pessoas que não estão preparadas para receber a radiação, e aí? Não vai morrer todos? Então, e vai existir a guerra? Não vai existir, querido colega amigo. Estamos caminhando por um tempo, querido, que é muito difícil da gente explicar as coisas, querido, para as pessoas entenderem, querido. Foi tudo forçado, querido. Essas profecias que estão aí, querido, são tudo mentirosa, querido. Principalmente esse livro de Apocalipse, querido. Os padres, eles botaram como acrescentaram. O próprio padre, ele fala o que fez. Entendeu? O próprio que fez a Bíblia, ele disse que botou e tirou. E a própria Bíblia diz, quem tirar